mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o debate ideal. O debate de muita opinião e informação. Eu sou Misael e quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos então? Para começar o nosso debate de hoje, eu vou apresentar os nossos convidados. Primeiramente eu vou pedir desculpas aqui pelo atraso, tá? Ocorreu um probleminha técnico. Primeiramente eu vou pedir desculpas. Sabe como é que funciona, né? Às vezes acontece, mas a gente vai tentar conduzir um debate aí da melhor forma possível. Está conosco hoje a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. Um pouquinho resfriada, né? Tá pegando todo mundo esse tempinho, mas ela tá aí conosco. Um pouquinho resfriada, né? Tá pegando todo mundo esse tempinho. Boa tarde, tá dando pra ouvir direitinho com a máscara? Boa tarde a todos, boa tarde, queridos ouvintes, queridos debatedores. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Para estar debatendo aqui com as minhas amigas e irmãs em Cristo. Que essa tarde possa ser uma tarde de aprendizado para todos nós, né? E que colocamos Deus na frente e vamos lá para mais um debate ideal. Está conosco também a irmã Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz do Senhor, boa tarde a todos. Que a paz do Senhor, né, esteja conosco, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e aos corações de cada pessoa que está ouvindo e que sejamos abençoados por esta palavra. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. A paz do Senhor, boa tarde a todos, que viemos nessa tarde absorver tudo que o alto tem para derramar sobre essa tarde em nossas vidas. Eu vou começar te convidando a participar conosco, tá? Pelo nosso WhatsApp, 219-7116-1610, pelo nosso Instagram, @RádioIdealOFC, ou baixar o nosso app, tá? Para você conseguir ouvir também o nosso debate, a nossa programação. Lembrando que nossos debates ficam gravados no nosso canal do YouTube, @RádioIdeal22. Vai lá e assiste os outros debates, caso você tenha perdido, tá? Deixa o comentário, curte, segue lá o nosso canal para você não perder nenhuma novidade, tá? Eu vou fazer uma breve oração para a gente começar o nosso debate. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença nos encontramos, Senhor. Continua, Senhor, nos dando sabedoria e inteligência para conduzir este trabalho. Deus, continua nos protegendo, nos livrando de toda cilada do inimigo, Senhor. Nos guarda, nos livra. Toma este trabalho em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é um tema bem amplo, tá? É um tema bem amplo. Cabe bastante debate, bastante conversas agradáveis, questionamentos, mas a gente vai se atrelar a alguns pontos, até porque o tempo também não permite muito se alongar. Mas é um tema, de qualquer forma, bem interessante, porque muitos buscam, mas poucos têm. E poucos sabem usar. Os que têm, usam. Então, é um tema bem interessante. Sabedoria. Você tem e usa ou deixa de lado quando precisa? Você consegue saber o momento certo de usar? Como alcançar sabedoria hoje em dia? Eu vou começar aqui com uma intro. A sabedoria ajuda a atribuir o valor correto a tudo que compete por nossa atenção e garante o uso adequado do conhecimento ao buscarmos a atitude certa. Sim, a sabedoria é uma capacidade de julgar corretamente e agir plenamente. É tão vasto o significado da palavra sabedoria que dificilmente alguém diria tudo ou o bastante. Eu vou começar abrindo aqui para os meus debatedores, para fazer uma breve introdução. Sabedoria, hoje em dia, como diamante, podemos dizer assim, é difícil encontrar alguém com sabedoria ou
A gente pode dizer que tem muitas pessoas que têm, julga que tem, usa da forma correta ou não usa. O que vocês podem dizer sobre isso? Irmã Eloá, para começar os trabalhos. Boa tarde, a paz. Como você bem disse, né? Sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. E a verdadeira sabedoria, ela só é alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. Se nós tentarmos encontrar sabedoria em nós mesmos, não teremos. Hoje em dia, é um pouco difícil, né? Assim, nós não vivemos, né, no tempo passado, então nós não sabemos como era exatamente. Nós temos uma visão do que a Bíblia nos fala, mas eu acho que em todos os tempos, a sabedoria, ela precisa ser buscada. Ela precisa ser buscada porque os tempos são difíceis, né? São muitas pessoas se achando donas da verdade, donas de todo o conhecimento, toda a inteligência. Então, nós precisamos buscar na palavra. A Bíblia fala em Tiago 1,5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, assim, se não tem sabedoria, precisa buscar. E se acha que tem, busque mais ainda. Porque o Senhor, ele está ali pronto a nos dar sabedoria, mas precisa de uma ação nossa. Nós precisamos buscar. Através da nossa busca, nós podemos conquistar. Amém. É o famoso 0800, né? Pede para Deus que ele te dá de graça. Pastora Cássia. Eu concordo plenamente. A sabedoria é algo que se busca, porque a palavra em si diz isso. Algumas pessoas confundem muito inteligência com sabedoria. A inteligência você nasce. Você nasce com ela, você nasce com essa habilidade de compreensão mais aguçada, o seu conhecimento, a sua praticidade para entender as coisas. Isso você nasce com ela. Agora, a sabedoria, ninguém nasce sábio. Ela é algo que se busca. Então, para se buscar, é preciso dedicação para buscar, é preciso querer buscar. Então, se eu conseguir discernir, separar inteligência de sabedoria, eu posso ter ambas e saber o momento certo de usar cada uma. Porque tem muitos inteligentes se achando sábios, mas eu conheço muitos sábios que não têm tanta inteligência. Eu conheço pessoas que têm atitudes sábias, mas que não têm uma facilidade de compreender um texto, que tem aquela inteligência que chama a atenção das pessoas, mas a sabedoria é ela que nós devemos buscar. É ela que nós devemos sempre estar refinando a nossa sabedoria, porque eu aprendi até estudando para o debate de hoje a diferença entre inteligência com mais pontualidade, para diferenciar, porque sem a sabedoria não há temor. Se ela é o princípio do temor a Deus, então se não tem sabedoria não há temor algum. E se eu não tenho amor e temor por Deus, eu não vou ter amor e temor pela obra e nem por nada que diz respeito ao Evangelho. Amém. É forte, hein? Evangelista Ellen. Concordando, né, com o que as minhas irmãs falaram, e em muitos momentos das nossas vidas, nós achamos que estamos agindo com sabedoria, mas, na verdade, a sabedoria passou longe, né? E, às vezes, a gente sabe que aquele momento é o momento da gente calar, porque é ser sábio, né? Em algumas determinadas situações, a gente se calar, mas a gente acaba, não, eu vou falar porque eu acho que isso está certo. Então, a gente pega a sabedoria e joga lá longe e acaba sendo tolo, achando que a gente é sábio. Em Provérbios, no capítulo 3, o versículo 7, ele vai dizer assim: não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Que às vezes, aos nossos olhos,
a gente acha que já tem a sabedoria, né? Não, eu vou agir assim porque esse é o correto. Mas em nenhum momento a gente foi consultar o Senhor para saber se realmente aquele era o momento certo de agir ou a forma certa de agir. E nós precisamos buscar isso em Deus. Em Tiago, capítulo 3, um minuto, vai dizer assim, capítulo 3, versículo 17. Um minuto. Vai dizer sobre a verdadeira sabedoria, sabedoria que vem do alto, que vai falar assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quando a gente tem a sabedoria que vem do céu, a gente sabe escolher a coisa certa a se fazer, a gente sabe ter a atitude certa, as palavras certas para nos resguardar e também guardar o coração de outras pessoas usando a nossa sabedoria. Amém. Eu vou começar o primeiro bloco aqui já com um questionamento. É bem interessante, porque cai um pouco na questão de como ser sábio, né? Como a irmã Ellen comentou, como ser sábio, como saber quando falar, como saber se comportar, né? Vamos dizer assim, e usar a sabedoria em si. Como exercer sabedoria sem julgar? É essa a pergunta. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, como foi questionado pela evangelista Ellen. A sabedoria divina tem outras características e procedências diferentes da humana. A sabedoria divina é muito simples, vem do alto. Então eu pergunto, como exercer sabedoria sem julgar? A gente sabe que hoje em dia a gente encontra várias pessoas que falam o que vem na teia, né? Como dizem, fala na ponta da língua, né? Solta tudo que tiver que falar. E como a gente consegue discernir, distinguir exatamente que a pessoa está agindo de forma sábia ou, de repente, já aconteceu com algum irmão aqui, com algum debatedor aqui presente, usou a forma certa da sabedoria de uma forma correta ou se deixou levar, né? Como costuma se dizer. Pastora Cássia, a senhora tem a dizer sobre isso? Bem, o falar com sabedoria já é algo bem raro hoje em dia. Não é aquele que sabe falar bonito, mas sim aquele que sabe colocar as palavras no tempo e na hora certa. Porque a palavra diz que aquele que fala no tempo certo é como se ele estivesse servindo uma maçã de ouro em salva de prata. Então não é o que eu falo, é no tempo certo em que eu falo que aquilo vai ser proveitoso ou não. E a sabedoria não é só questão de fala, é questão de atitudes também. Porque se eu sei que eu preciso de sabedoria para lidar com as situações da vida, por que eu não irei buscá-la? Então é para tudo, é no cotidiano, como eu disse aqui anteriormente, você busca isso porque sabe que a palavra manda você buscar. Porque em Coríntios diz a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E a sabedoria do Senhor é loucura para quem acha que tem para quem tem a sabedoria humana. Não bate a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Então, é até loucura mesmo. Nós mesmo, quando pregamos a palavra do Senhor, pregamos a obra da cruz, para o mundo isso é loucura. Para os sábios da terra, isso é totalmente louco. Tanto que a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa com a sabedoria, não com inteligência. Ela é inteligente, mas também tem que usar a sabedoria. E assim também o esposo. Porque se não precisasse de sabedoria no lar ou no nosso cotidiano, o Senhor não iria deixar um livro praticamente completo sobre sabedoria, que é Provérbios de Salomão. Eu costumo dizer que esse livro é o livro da vida. É para todos os dias, é para qualquer ambiente, é para qualquer lugar, para qualquer tempo que você esteja vivendo. Então, se a palavra diz que com sabedoria eu consigo erguer algo e com inteligência eu consigo manter, eu preciso das duas. Eu consigo usar as duas coisas.
Tem uma passagem que eu gosto muito, que é sobre Abigail. Ela era totalmente linda, ela era inteligente, ela era sábia, porém ela era casada com um homem tolo, tosco, ignorante. Só que ela soube usar de sabedoria para resolver um problema que o seu marido começou. Ela usou a sabedoria que ela tinha, porque a casa dela ia ser destruída pelo rei Davi, pela fúria que ele estava naquele momento, e ela pegou toda a sua sabedoria e foi lá resolver. Então, se ela não tivesse sabedoria, inteligência, unindo as duas, ela não conseguiria resolver. Então, dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, ambiente familiar, precisamos de sabedoria. Porque nós vamos, em algum momento, ser os tolos da história. E eu só passo a deixar de ser tola quando eu busco a Deus. Ele diz, busca que vai encontrar. Então, algumas pessoas costumam dizer que a arrogância, ela é a qualidade dos inteligentes. Para mim, não. Para mim, Cássia, na arrogância não tem nada de qualidade. Porque a Bíblia, ela abomina os ignorantes. Não ignorantes de saber algo, mas o ignorante da atitude. Então, alguns costumam dizer que os inteligentes são totalmente arrogantes. Eu posso ser inteligente sem ser arrogante. Então, eu não vejo qualidade nisso. Mas os sábios conseguem discernir as coisas. Os sábios conseguem o momento de calar, o momento de falar, saber o caminho certo que ele tem que andar. Então, quando o Senhor manda eu buscar, existe um verso que eu gosto muito em Provérbios 4, o verso 6 e o verso 8. O verso 6 diz assim: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame a sabedoria, e ela vai te conservar. O verso 8. Exalta a sabedoria, e ela também vai te exaltar. Abraçando ela, ela vai te honrar. Então, quando eu busco a sabedoria, eu sou exaltada, eu sou guardada, eu sou conservada. Inteligência não conserva nada, mas sabedoria conserva. Porque muitos crentes não conseguem viver uma vida conservada em Deus. Porque não busca sabedoria. Eu posso até começar algo, mas eu não vou terminar, porque o que conserva o que eu comecei é a sabedoria. Então, se eu estou distante daquilo que vai me guardar, eu vou estar sempre exposta a tudo. Eu costumo dizer que um carro bem conservado, ele tem um bom dono. Ele guardou, ele cuidou, não deixou no sol, não deixou na chuva, não deixou algumas coisas danificar. E Isaías diz que aquele que espera no Senhor é conservado por ele. Então, quando a gente olha para um crente conservado, mesmo com todos os motivos para estar destruído, pode ter certeza que tem sabedoria ali. Ele está buscando sabedoria. Amém. Irmã Eloá. A palavra nos diz em Eclesiastes 7:10: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca, com sabedoria, isso perguntarias. Então, daí a gente já tem um filtro, né? Se eu vivo me queixando, reclamando de que já tive dias melhores, de que as coisas já foram melhores e agora estão ruins, eu não tenho sabedoria. Porque se eu realmente tivesse a sabedoria, eu não estaria reclamando, porque eu entenderia que aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável para a minha vida. Amém. Evangelista Ellen. Sim, e quando você tem a sabedoria que vem do céu, né? Que quando você busca essa sabedoria em Cristo, você para de travar guerras que não precisavam, que não eram necessárias, né? Sim. Que às vezes a gente acaba travando guerras desnecessárias por conta da falta de sabedoria, de buscar, de conhecer, do conhecimento. Em Provérbios 13:3 vai dizer: aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. E é uma realidade, porque tem situações que a gente precisa guardar. A gente precisa usar a sabedoria, ser sábio e não agir conforme o impulso, né? Ah, não. Fez, então eu vou lá e vou fazer, vou acontecer. Não. Quando a gente tem a sabedoria do Senhor, quando a gente busca, né?
E se a gente buscar, a gente vai encontrar. A gente guarda a nossa vida, guarda a nossa reputação, né, a nossa identidade e nos afasta daquilo de ruim que pode acontecer devido àquela situação. E em muitos momentos, a gente acaba sendo tolo, porque a gente ouve, mas a gente não guarda e nem pratica aquilo que a gente ouve. A gente pega e pratica outra coisa totalmente diferente. Igual em Mateus 7, 24, que Jesus ele vai falar assim, portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Quando a gente escuta, né, a gente busca pela sabedoria e a gente escuta, a gente guarda e põe em prática aquilo que o Senhor nos dá, a gente fica assemelhado ao homem sábio. Porque é igual quando a gente escuta a história dos 3 porquinhos, né? Eles sabiam do lobo mau que ia pegar. Cada um foi construir uma casa de um jeito. O terceiro porquinho foi o sábio. Ele construiu uma casa que não poderia ser derrubada. Veio o lobo mau, foi lá na de palha, na de madeira, mas na de tijolo ele não conseguiu. Mal. E eles sabiam disso. E às vezes a gente acaba agindo assim. Em vez de construir a nossa casa sobre a rocha, ser sábio, guardar as palavras do Senhor, não. A gente pega, não, vou lá na areia mesmo, faço de qualquer jeito, ajo de... Isso aí. Ao invés de... Porque o conhecimento, ele requer tempo. Ele requer você se entregar. Você tá ali disposto, né, disponível para receber. E muita gente não quer. Quer o... mais fácil ali, né? E pronto, e tá tudo ótimo. E a gente acaba perecendo pela falta de conhecimento, de sabedoria. Amém. Na Bíblia é bem claro, né? Tem várias passagens quanto a ensinamentos e sabedoria. Como foi mencionado pela pastora, né? Tem um livro inteiro para você adquirir sabedoria. Tem a Bíblia inteira, se você for mais amplo aí, você pode dizer que a Bíblia toda é um livro todo de sabedoria. Então, em todo momento é citado para você agir com sabedoria. Com inteligência também? Sim, se você sabe, você é inteligente. Não o contrário. Agora, não tem como você dizer que não tem ali na Bíblia que uma forma te explicando, te ensinando que não tem como ter sabedoria. Tem, te ensinando como ter sabedoria e tem também te ensinando a pedir sabedoria e você vai receber de graça, não vai ser cobrado nada. Então, se você segue os passos ali da Bíblia, os mandamentos que estão ali, você com certeza vai ser uma pessoa sábia. Eu vou para um breve intervalo, fica aí, não sai, tá? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, tá? E como eu havia dito, caso você perca o nosso debate, ele vai ficar gravado lá no YouTube para você assistir posteriormente. Vou para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Eu vou lembrar para você novamente para nos seguir lá nas redes sociais. Mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram. E o nosso debate vai ficar gravado no YouTube, tá bom? Caso você perca, corre lá e assiste. Deixa seu comentário lá, curte, siga o nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Em breve vem novidades aí no nosso canal do YouTube e na nossa programação. Já vou deixar um spoiler aí. Nesse segundo bloco, o meu questionamento vai ser bem simples. Como usar de forma correta a sabedoria, né? Como usá-la de forma correta. Como foi questionado aqui, que a gente tem que exercer sabedoria de uma forma correta sem julgar. Eu vou abranger um pouco mais a questão de como usá-la de forma correta. Antes de tudo, a gente precisa saber a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia, né? Como foi comentado pela pastora. O inteligente é uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Mas nem todo inteligente é sábio, mas todo sábio é inteligente. Ou seja, se eu tiver muita inteligência e não usar de uma forma correta, eu não estou sendo sábio, né? Basicamente, eu estou sendo um burro, né? Para enxergar a vida como Deus quer que a vejamos, é preciso nos assegurar diariamente de que nossos olhos foram ungidos com o azeite da sabedoria divina. Em Mateus 7:11, Lucas 18, do 1 ao 18, tem algumas exortações sobre essa questão de sabedoria. Se alguém pede a Deus sabedoria com sinceridade de coração, Ele a todos dá liberalmente. Ele a todos dá liberalmente, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2:6. Há momentos para falar e ocasiões no qual é melhor segurar a língua. Entre os vários tempos da vida estão tempos de estar calado e tempos de falar, em Eclesiastes 3:7. Então, partindo desse princípio, meus debatedores queridos aqui, como usar a sabedoria de uma forma correta, já que você tem o dono da sabedoria, né? O criador da sabedoria, vamos dizer assim, ao seu favor, ao seu lado, te dando sabedoria. Eu não consigo ver ficando melhor, né? Mas fica, porque você tem o dono da sabedoria ao seu lado, você tem ela de graça, basta você pedir, procurar, e ainda você precisa fazer uma coisa muito simples, né? Que é o famoso ficar calado, né? Porque até a gente calado, a gente ganha. Como diz, é tempo de estar calado e tempo de falar. Então, se a gente for falar de uma forma sábia, a gente vai estar ganhando, usando sabedoria de uma forma correta. E a gente ficando calado, a gente também está ganhando, usando a sabedoria de uma forma correta. Então, eu pergunto para meus debatedores, a gente tem bastante exemplos de como usar de forma correta, certo? Irmã Eloá, o que você tem a dizer sobre isso? Sim, mediante tudo que foi falado aqui, né, sobre a sabedoria, e eu acrescento o versículo que fala: você diz pronto a ouvir, tardio para falar, para se irar, né? Então, quando a gente ouve mais, a gente acaba tendo o discernimento, um discernimento melhor da situação. Porque se eu ouço algo e prontamente eu já quero falar, eu já quero me expor, eu já quero dar a minha opinião e tudo mais, eu posso acabar não sendo sábia. Eu posso acabar falando algo errado, eu posso acabar magoando alguém, de repente, com a minha fala. Mas quando eu ouço e eu paro, né, e aí eu fico meditando sobre aquilo, né, eu devo falar, eu não devo falar, e aí eu começo a consultar o Espírito Santo. E a palavra diz que a sabedoria vem através do Espírito Santo. Então, quando eu me importo com o Espírito Santo, antes de querer colocar a minha sabedoria, o meu conhecimento à mesa, né? Primeiro eu busco no Espírito Santo. Será que eu devo falar? Eu já passei por diversas situações em que eu queria falar,
Nossa, né? Aconteceu alguma coisa e eu queria falar na hora. Mas, às vezes, acontece. Eu acredito que você que está ouvindo já passou por isso também. Você fica se perguntando, nossa, aconteceu isso e eu não falei nada. Aí você começa a analisar a sua vida. Você tem buscado sabedoria no Senhor? Porque sabedoria é algo que você busca dia após dia. É todo dia, né? E vão acontecer situações em que você vai ficar ali, ó, balançado. Jesus me segura porque tá difícil, né? Mas se você tem buscado, o Espírito Santo vai te confrontar. E você vai, opa, eu quero falar, eu quero agir, mas eu preciso calar nesse momento. E aí você começa, né? Não, vou me guardar aqui. Jesus está aqui, mas me ajuda para eu falar na hora certa, para eu agir na hora certa. Até porque nós precisamos, a sabedoria, ela é também ter empatia. Então, assim, aquilo que é um absurdo para mim, de repente, para outra pessoa é algo que destrói ela. E aí, se eu chegar com julgamentos ou querendo me mostrar a mais sábia de todas, querendo dar opinião naquela situação, eu vou acabar jogando de vez aquela pessoa no buraco. Então, eu preciso buscar no Espírito Santo a sabedoria para falar e para agir. Hoje em dia tudo se move relacionado à sabedoria, né? Sabedoria para falar, sabedoria para andar, sabedoria para se portar, se vestir. Então, se realmente você não tiver ali alinhado com a sabedoria do alto, fica bem complicado. Pastora Cássia, qual a palavra? É muito interessante, né? O finalzinho da fala agora da irmã Eloá sobre as atitudes. O verdadeiro sábio, ele não diz que é sábio. Já começa por aí. Exatamente. O verdadeiro sábio, ele não fica se enaltecendo. Ele enaltece o nome do Senhor, ele exalta o nome do Senhor e as minhas atitudes, as minhas falas, as pessoas ao derredor é que diz, lá vai uma sábia, um sábio. Então a sabedoria começa aí. Eu não falo que eu tenho sabedoria. São as minhas atitudes que falam e gritam o que eu tenho. Então, como a sabedoria ela é espiritual, né? E podemos dizer que a inteligência não é espiritual, não tem espiritualidade na inteligência. Então não tem como dizer que alguém é espiritual em Deus e não ter sabedoria. É uma coisa que fica... Não, eu sou carnal e tenho sabedoria. Como assim? É um conflito, não bate. Fecha, a conta não fecha. É uma coisa difícil de se entender. Então, quando alguém está próximo de Deus, ela vai buscar sabedoria e todos ao redor vai observar que ela tem sabedoria. Não é uma coisa... É um bicho de 7 cabeças. Você ter sabedoria. Porque eu conheço pessoas que ainda não são evangélicas, mas que procuram exercer sabedoria. É algo espetacular. Ela não fala alto, ela não se mete em conversas alheias, porque o sábio, ele não impõe a fala dele, ele espera alguém pedir sua opinião. Sim. Porque o sábio, ele sabe que o que ele vai falar vai interferir na vida de alguém. Então, se as minhas palavras forem sábias, alguém vai pedir. É só observar. Quando tá uma roda de conversa, o sábio tá calado. Alguém pergunta, e a sua opinião? Aí você dá a sua opinião. Mas quem não é sábio, interrompe o outro. Quem não é sábio, atropela a fala do outro. Quem não é sábio, quer falar, como se ele soubesse mais do que todo mundo. O sábio não. Ainda que ele tenha o que falar, ele espera um momento ou se foi recrutado a falar ou não. Então, são as atitudes que demonstram essa sabedoria, a existência dela, né, ou a falta. Evangelista Ellen. Sim, e quando falam sobre atitudes, uma pessoa assim que eu tenho por mim hoje pelas atitudes, a forma que age, minha mãe. Há alguns anos atrás, situações que acontecem com ela, nossa, Dona Nina ia rodar a baiana, né? Vamos colocar assim. Mas hoje não. Ela age assim de uma forma que a gente fica olhando assim. A gente, mas tinha que ter falado, tinha que ter. Ela, não, deixa Deus, né? Deus sabe como que faz. Então, assim, ela age de uma forma totalmente diferente de como ela agiria anos atrás. Porque é algo que ela buscou em Deus.
E isso ela tá passando pra gente. Isso ela tem passado pra gente. Porque a gente tem visto a mudança nas atitudes, na fala, na forma do que fazer, de como agir quando vem alguma situação que a gente fica meio, mãe, tá desesperada, e ela vem com uma fala tão mansa, tão serena, sabe? Com um conselho, assim, tão sábio, que a gente fala assim, nossa, mãe, Deus trabalhou mesmo, hein? E ela fala assim, é Jesus que está trabalhando em mim. Então, a gente vê que buscou a sabedoria, né? Que buscou a mudança em Cristo. E essa é uma realidade, porque outrora, talvez as palavras que ela fosse usar iria machucar, iria agredir, né? Mas não, a atitude que ela tem agora causa mudança. Porque às vezes está esperando que é uma coisa, mas só que vai acontecer totalmente diferente. Às vezes cria um cenário que a pessoa já está esperando, né? Não, vai ser isso, isso, isso. E acontece totalmente diferente. A pessoa, o que aconteceu? Como assim? Ela não vai falar nada? Ela não vai agir assim? E a pessoa já começa a ver através das ações, das atitudes da pessoa que ela mudou. E, tem algo diferente nela, tem algo que aconteceu, tem algo que está mudando. E isso é a pessoa... E através disso, a pessoa começa a enxergar Cristo. Começa a enxergar Deus na sua vida. Começa a enxergar que alguma coisa aconteceu através... Então, tudo que acontece na nossa vida, seja, né, na mudança, ela vai interferir, ela vai trazer algo bom para a vida da pessoa, ou vai trazer algo ruim. Então, entra a sabedoria nisso. Porque quando a gente é sábio, ela vai interferir na vida de alguém, mas vai interferir de uma forma boa, de uma forma positiva, de uma forma que você vai ganhar aquela pessoa para você. Né? Não vai causar inimizade, nem tristeza, nem um mal-estar na outra pessoa. É interessante até o que você citou sobre o exemplo da nossa mãe, né? Para quem não sabe, a Ellen é minha irmã. Eu não queria falar não, mas tudo bem. Dona Nina, um forte abraço, Dona Nina. Se a senhora estiver ouvindo aí, que a senhora continue sábia aí, em nome de Jesus. É muito importante essa questão da sabedoria que os pais deixam para os filhos. E às vezes você pode até achar assim, você está buscando a sabedoria como mãe, como pai, né? Você está buscando. E aí às vezes você acha até que você não está conseguindo, porque nós pais temos esse problema, né? De achar que de achar que tudo que acontece de ruim é culpa nossa, né? Se não está dando certo, a culpa é nossa. E eu me recordei de algo algum tempinho atrás, aconteceu algo em casa, e aí eu fiquei muito chateada, e aí a minha filha ficou muito chateada também, e eu chamei ela e sentamos para conversar. E aí eu pedi perdão a ela pelo que tinha acontecido e tal. Aí começamos a conversar, falei sobre o que ela era importante para mim e tal, e aí ela falou algo que na hora eu desabei, porque assim, eu não esperava que eu era essa referência para ela. E ela falou assim, mãe, a senhora é tão sábia nas palavras, no jeito de agir. E eu falei, nossa, eu tenho tanto para aprender ainda, né? Eu tô buscando ainda. Senhor, me ajuda a falar com sabedoria, a agir com sabedoria. Mas assim, nessa minha busca de sabedoria, alguém já foi impactado, sem que eu percebesse e sem que eu falasse nada, porque eu não falei nada. E aí ela veio com esse testemunho. E é importante nós sermos assim para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor. Não no sentido, como a pastora Cássia falou, de falar, eu tenho sabedoria, eu sou a sabedoria. Não, mas no sentido de se preocupar se aquilo que eu vou falar e aquilo que eu vou fazer como que aquilo vai impactar a vida das pessoas ao meu redor, né? De verdade, é importante, é interessante eu falar aquilo? Ou não é o momento? A gente precisa ter essa preocupação, porque
nós temos filhos, temos irmãos, temos amigos, temos pais. Tem muitas pessoas que os pais não são cristãos, né? E aí eles estão olhando, né, para sua vida, para ver como que... Não, meu filho tá... Eu conheço jovens e adolescentes que alcançaram os pais através da conduta. Então, essa conduta foi alcançada também por sabedoria. Sim. Porque eles buscaram no Espírito Santo. Tem uma amiga minha que ela não era cristã, e aí ela namorava um rapaz, só que a mãe do rapaz era cristã. E ela usava mesmo, assim, tipo, ia pro baile funk, essas coisas, né? Usava shortinho e tudo mais. E ela sempre conta pra gente que quem ganhou ela foi a sogra dela. Porque ela ia na casa da sogra dela, mas a sogra dela, em momento algum, a criticava. Em momento algum, falava por conta das roupas dela. Sempre havia aquele respeito. A sogra dela agia com sabedoria. E através dessa sabedoria, ela ganhou a nora dela para Jesus. Amém. Vamos para um breve intervalo. Não sai daí. Fica conosco, que no terceiro bloco eu vou deixar aberto para perguntas. Pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram, que a gente vai ler aqui e vai tirar sua dúvida na medida do possível. Não sai daí.
estamos de volta com o último bloco do nosso debate ideal. Esse terceiro bloco vai ser um bloco bem interessante, porque a gente vai conseguir fazer uma, como é que eu posso dizer, uma diferenciação, né, da sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus, tá? Como diferenciar a sabedoria do mundo versus sabedoria de Deus. No mundo moderno, a ciência tem posição mais honrada do que a bondade, né? A sabedoria é menos procurada que o conhecimento, e os considerados sábios preferem palavras que estão longe da verdade. Isso ocorre porque a filosofia deles é básica e a sua perspectiva de vida são determinadas por falsas teorias quanto ao certo e ao errado. O temor do Senhor é o princípio do saber, né? Como foi dito aqui pela pastora no início, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Aqueles que rejeitam a crença num Deus pessoal e num padrão absoluto de comportamento não são sábios. Em Salmos 14:1, em 1 Timóteo 6:20, 21 e 2 Pedro 3, de 3 ao 5, tem algumas referências referente a isso. Então eu quero perguntar para meus debatedores aqui, como diferenciar a sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus? A gente sabe que em alguns casos eu acho que é bem fácil, né? A gente encontrar uma pessoa que está falando uma coisa que não é sabedoria de Deus, mas tem alguns casos que é um pouco difícil. E se a gente pegar uma pessoa que realmente não conhece muito a palavra ou não está ali com uma base forte de sabedoria em Deus, ela pode encontrar uma pessoa ali no caminho que vai dizer uma coisa para ela que não, você está errado, a sabedoria certa é que eu tenho para te passar. E no final ela acabar sendo corrompida. Então, como a gente consegue diferenciar nós do meio evangélico e ajudar a orientar as pessoas a diferenciar a sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus? Eu vou começar aqui com a pastora Cássia, com esse questionamento. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Ao meu ponto de vista, é bem simples. Porque a sabedoria humana, ela é orgulhosa. A sabedoria de Deus é humilde. Ponto. É humilde. Agora, a sabedoria humana, ela é arrogante, a sabedoria humana é presunçosa, a sabedoria humana, ela indifere de tudo aquilo que Deus ensina através da sabedoria do alto. Tanto que a irmã logo mencionou esse versículo, a sabedoria de Deus, ela tem mansidão, ela tem amor, ela tem compaixão, e ali uma lista daquele que tem a sabedoria de Deus. Então, quando a gente pede a sabedoria de Deus, ele nos dá motivos para exercer. É igual aquilo. Senhor, me dá paciência. Ele vai te dar motivos para exercer a paciência que você pediu para ter. Você só sabe quando você realiza aquilo e fala, epa, agora eu tenho paciência. Então, sabedoria é a mesma coisa. O Senhor vai te dar motivos para que você exerça a sabedoria de Deus. Porque muitos têm a sabedoria humana, mas a sabedoria humana, ela é muito arrogante, muito arrogante. Então, é só observar a humildade e a arrogância. E dá para você distinguir qual sabedoria a pessoa tem ou você mesmo. A sabedoria humana, ou a sabedoria de Deus, eu acredito que ela traga mudanças. Ela impacta tanto e ela é tão perfeita que ela traz mudanças. Ela faz a gente refletir, né, sobre, seja nós sendo sábios com alguém ou com alguma situação, ou outras pessoas sendo sábias com determinadas situações. A nossa vida acaba sendo transformada. É como quando você vê um exemplo de uma pessoa que, como nós citamos aqui o exemplo da minha mãe, né? E aí você se sente constrangido. Opa, meu Deus, eu já agiria diferente. Mas você só vai ter esse discernimento se você estiver buscando em Deus. Porque quando você está buscando em Deus, como a pastora Cássia falou, vão acontecer situações para você exercer a sabedoria. Então, a gente precisa ficar ligado nisso, né? Opa, eu estou buscando em Deus. Então, no momento certo vai acontecer a situação e o próprio Espírito Santo vai me ajudar a exercer a sabedoria. Mas eu tenho que querer. Não adianta eu falar, eu estou buscando a sabedoria. Estou buscando a sabedoria. Mas acontece a situação e eu faço tudo diferente.
e eu faço tudo errado, né? Nós precisamos vigiar. Como diz, o versículo fala, vigiar e orar para não caíres em tentação. Eu acho que serve para todas as coisas. Em tudo na nossa vida, nós devemos vigiar. Inclusive, quando nós estamos pedindo algo ao Senhor. Né? Eu estou pedindo ao Senhor para me dar sabedoria, mas eu não vigio. Então, certamente, eu vou cair na tentação. Eu não vou conseguir ser sábio. Mas quando eu começo a vigiar e orar por aquilo que eu estou buscando, aí eu consigo ver a sabedoria. Evangelista Ellen. Sim, porque a sabedoria, quando ela vem de Deus, ela te confronta a algo da verdade. Porque a sabedoria que vem de Deus tem que ter verdade. Não tem como, né? Não, ela tem que ter verdade, ela é a verdade. Então isso começa a nos confrontar. Porque quando é algo que vem e não faz sentido, não tem nem pé nem cabeça, que sabedoria é essa? Da onde que ela vem? Quando a sabedoria ela vem do céu, ela vem do alto, ela é uma certeza. Ela é algo que vai e resolve. Rei Salomão, quando as duas mulheres chegaram até ele. As duas, né? Uma deitou sobre o filho enquanto amamentava, matou o filho. Pegou o filho da outra que estava vivo, chegou até o rei, falou, não, o filho é meu. Foi o dela. Foi o dela. Esse é o meu, né? E aquela coisa ali... E aí? Aí o rei fala, né? Uma fala que o filho é dela, a outra fala também. Então pega a espada que eu vou cortar no meio e cada uma vai receber uma metade. A mãe, né? A verdadeira mãe, falou, não, pode dar o meu filho vivo, pode entregar o meu filho para ela. A outra não, já falou, nem meu e nem teu. Divida-o no meio. Aí veio a sabedoria do alto céu. Que ele foi, pegou, não, pegue e deu o filho para outra. Porque ali ele soube discernir, soube fazer o juízo certo do errado, né? E de quem estava certa. E através dessa atitude do rei, o povo viu que a sabedoria de Deus estava sobre ele. Então, assim, é buscando em Deus. É quando você está conectado com Deus. Você consegue discernir, você consegue fazer o certo. Algo mais a acrescentar, irmã Elá? Não. Vou abrir aqui para nossas conclusões finais. Nosso Deus é generoso, justo e amoroso. O Salmo 145, de 17 a 19, sugere que, por ser justo, o Senhor está sempre pronto a atender o desejo dos que o temem. Deus é generoso por natureza, João 3,16, o clássico, e o honramos ao buscarmos com humildade seus dons de sabedoria e força a cada dia. Deus fica feliz ao prover a sabedoria quando alguém a busca. Deus atende ao pedido sem hesitar ou relutar. Ou seja, que ficou claro o que a gente tentou passar para os irmãos, para os nossos ouvintes, que, como eu tinha dito, você tem o dono da sabedoria e que te dá de graça ao seu lado. Então, não relute em pedir sabedoria para os melhores momentos ou os piores momentos da sua vida. Não relute em buscar em Deus porto seguro da sabedoria, seja na forma de você falar, na forma de você agir, como você se portar. Peça direção e sabedoria a Deus, porque Ele com certeza Ele vai te dar. E volto a falar, de graça, porque uma coisa é você pedir algo para alguém e você ter a certeza de que essa pessoa depois vai te cobrar, você vai ter que pagar. Agora, outra coisa é você ter a certeza no coração de que você pode pedir para Deus sabedoria, você pode pedir para Deus, seja o que for, e aqui eu abro parênteses que pode ser, seja o que for, você pode pedir para Deus, e Ele não vai te cobrar nada em troca. Vamos partir do princípio de que Ele já morreu por você. Ele já deu seu filho para morrer por você. Ele não te cobrou nada. Então, assim, se você pedir sabedoria a Deus, com certeza Ele vai te dar. Irmã Eloá, considerações finais. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30,
diz: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Então, o que eu deixo para quem está nos ouvindo é que a sabedoria é algo de Cristo. Então, quando nós buscamos viver aquilo que as Escrituras dizem, automaticamente nós estamos vivendo a sabedoria. Porque nós escolhemos obedecer a palavra de Deus. A palavra diz para eu ir para a direita, eu vou pela direita, ainda que aos meus olhos pareça o caminho errado. Opa, não, esse caminho é um caminho difícil, é um caminho de espinhos. Não, mas a palavra diz para eu seguir por esse caminho. Então eu vou obedecer. E certamente lá no final eu vou ter a recompensa. Eu vou saber que eu fiz a coisa certa e seguir pelo caminho certo. E a sabedoria, ela é algo que compete a Deus. Vem dele, é dele. Não é nosso. Então, quando nós colocamos em mente que a sabedoria vem de Deus, sempre que tivermos que exercer sabedoria, sempre que tivermos que tomar decisões, nós vamos buscar em Deus a resposta para aquelas determinadas situações. Pastora Cássia, uma breve conclusão. O meu conselho é que venhamos buscar ao Senhor e a sua sabedoria como se fosse um alimento. Como se fosse o pão de cada dia que nos dá hoje. E a sua sabedoria. Porque quando eu me alimento, as pessoas que estão ao meu redor são alimentadas. Então que nós possamos buscar com muita sede, como a corça, busca ali pelas águas, que nós viemos buscar ao Senhor, buscar esse tesouro, como foi dito aqui várias vezes, é gratuito. Não é algo que eu preciso pagar. Alguém já pagou por mim. Então você busque isso com muita sede, com muita fome, porque é muito bom você conversar com alguém sábio. Você tem prazer de sentar e ficar 1 hora numa conversa, num conselho. Agora você não consegue ficar 1 minuto conversando com um tolo. É verdade. Então, se nós queremos que as pessoas tenham prazer de conversar conosco e ser agradável o conselho, então eu aconselho você, nessa tarde, a buscar essa sabedoria, esse pão que o Senhor tem muito para te dar. Evangelista Ellen. Saiba também que a sabedoria é como um mel para você. Se você a encontrar, haverá uma esperança futura para você, e a sua esperança não será destruída. Provérbios 24:14. Que nós possamos encontrar, essa sabedoria que vem do Senhor. Essa sabedoria que traz o conhecimento, que traz o discernimento, que traz a compreensão, você saber como agir, você saber se portar, você saber falar, você ter a sua ação, as suas atitudes serem sábias para edificar a vida de outras pessoas. Que nós possamos guardar a sabedoria do Senhor e pôr ela em prática. Possamos entender, que através daquilo que nos alimentamos, como a pastora Cássia falou, nós podemos alimentar outras vidas e que nós possamos buscar isso, mais e mais, o conhecimento que vem do Senhor, para tanto edificar a nossa casa, mas também edificar outras vidas. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu vou convidar a pastora Cássia para fazer uma breve oração aqui, para agradecer por esse momento. Eu vou já de antemão agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate daqui a pouco, na quarta-feira, tá? Fica combinado. O tema também vai ser bem interessante. Pastora Cássia. Amém. Oremos ao Senhor. Deus Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento ao qual nós fazemos menção da Tua palavra e nós temos certeza, Senhor, que a palavra alcançou vidas. A nossa palavra, Senhor, não tem, Senhor, o que nós precisamos, mas a Tua palavra tem tudo o que nós precisamos. E que a Tua sabedoria venha estar sobre nossas vidas, que a sabedoria, meu Pai, que vem do alto, venha a ser bem sólida, meu Pai, no nosso dia a dia, que nós possamos colocar em prática, ó Pai, no nosso cotidiano, e que nós venhamos buscar ela como um tesouro escondido, ó Deus.
Que nós venhamos colocar força para buscar aquilo que vai nos conservar, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Baixar o nosso app para você não perder a nossa programação. Continua conosco na sequência. Fica com Deus, na paz de Cristo. Conosco. Você acabou de ouvir Debate Ideal.